Aleluia, saúde, paz e prosperidade a todos, amém? Glória a Deus, é muito bom estar aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Eu queria que os irmãos, para a gente começar, eu queria que você, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Samuel. Vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, a Tua vontade é boa, é agradável e perfeita. Senhor, que nessa manhã nós venhamos, Deus, aprender mais e mais do Senhor, e que não seja, Deus, eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim. Espírito Santo, derrama sobre nós, Deus, do Teu poder, da Tua glória, para que nós venhamos, Deus, hoje aprender cada vez mais a amar como o Senhor ama e cuidar das pessoas como o Senhor gostaria que elas fossem cuidadas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Irmãos, hoje eu quero falar com você, nós estamos num tema muito interessante, muito propício, que é justamente nós falarmos sobre amar como Jesus. O tema dessa série, para mim, foi um tema muito impactante e algo que revela uma das grandes necessidades da igreja da pós-modernidade, da igreja do século XXI, que é aprender a amar como Jesus. Mas para que nós venhamos aprender a amar como Jesus, nós precisamos primeiro entender melhor sobre esse amor e mergulharmos nessa dimensão desse amor, para que, enfim, possamos entender e começar a praticar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 34, versículo de número 35. Lucas, capítulo de número 23, versículos número 34 e 35. E a palavra do Senhor, muito poderosa. E diz a palavra do Senhor o seguinte: dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava olhando, e também os príncipes, e zombavam dele, dizendo: esse salvou os outros, então salva-te a ti mesmo, se ele é o Cristo, o escolhido de Deus. Só aqui. Eu quero falar com vocês hoje de uma forma... Quero convidar vocês hoje a entrar comigo dentro da dimensão mais profunda do amor, que é o amor de Deus. O amor que Deus teve pela humanidade. O amor que os homens não puderam medir com palavras. Um amor tão grande que nem o próprio Jesus, quando ele fala com Nicodemos a respeito das maravilhas de Deus, ele diz em um texto muito conhecido, que está no capítulo de João, no versículo 3, de número 16. O próprio Jesus, ele começa esse versículo dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É interessante notarmos que o próprio Jesus não encontrou dentro do vocabulário humano palavra que pudesse descrever o quão profundo e intenso era o amor que o Pai tinha pela humanidade. E nesse texto, no momento da crucificação, o ápice da missão do Cristo na terra, o momento em que Jesus estava sendo zombado, humilhado, caluniado, contrariado, o momento em que as situações naturais estavam totalmente adversas, pessoas estavam o agredindo, pessoas estavam colocando ele para a morte, ele estava naquele momento cumprindo o versículo da Bíblia que dizia: como ovelha muda, foi para o matadouro. Ele olha para aquelas pessoas, para os seus algozes, as pessoas zombando, as pessoas ridicularizando, e ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
O interessante é que se nós olharmos o que estava escrito, o que foi registrado nos idiomas originais da Sagrada Escritura, no grego, nós vamos encontrar que a palavra perdoa, ela foi colocada pela palavra aphiemi, que quer dizer chorar, perdoar, largar, colocar de lado ou ceder. É interessante que no momento da angústia, no momento da calúnia, no momento da adversidade, Jesus ele decide pôr de lado aquilo que estava sendo colocado sobre ele em favor da humanidade, demonstrando para a humanidade o quanto ele estava preocupado com aquelas pessoas. Às vezes a grande dificuldade da igreja não é amar como Jesus ama, mas simplesmente entender o conceito de amor para depois começar a praticar. Nós vivemos em uma sociedade que as pessoas não estimulam o amor. Nós vivemos em uma sociedade em que se fala de amor, mas não se pratica amor. Nós vivemos em uma sociedade onde as músicas falam de amor, mas de um amor passageiro, de um amor leviano, de um amor carnal. E esquecem de falar do mais profundo nível de amor, de um amor devotado, de um amor incondicional, de um amor que não precisa de condições, situações para que ele venha a acontecer. E é esse amor, o amor profundo de Deus, que eu quero demonstrar para vocês e convidar vocês hoje a se derramarem na presença de Deus e começarem a buscar que a revelação desse amor seja impregnada nas suas vidas. Quando nós falamos desse termo, aphiemi, quando eu estava fazendo a exegese desse texto, que é a análise do comparativo entre os textos em português com os originais, eu comecei a entender que Jesus naquele momento, ele mostrou um sentimento muito nobre, porque ele simplesmente permite que aquilo venha até ele, mas não o abale. E o Senhor começou a me falar que se você realmente quer amar como Jesus, é necessário muitas vezes abrir mão das suas próprias convicções. Amar como Jesus é decidir ver o melhor das pessoas, mesmo que elas te mostrem o pior delas. É difícil, porque isso exige de você uma cura emocional muito grande. Isso vai exigir de você que você não se ofenda quando você for tratado como um cachorro, muitas vezes pelas pessoas. Isso é necessário você entender que quando uma pessoa te der uma má resposta, mesmo assim você vai continuar amando, e mesmo assim você vai acreditar nela, porque o próprio Jesus fez isso, e para isso nós vamos entender que essa é a característica do amor de Jesus. Eu quero agora explicar para vocês que quando nós falamos de amor, nós temos que entender que amor é um conceito muito amplo. E quando nós olhamos para o conceito de amor, os primeiros a criar conceitos e teorias sobre isso foram os gregos. Os gregos são os pais da democracia moderna, do pensamento filosófico. E os gregos, é interessante que os gregos eles usavam 3 palavras para referir amor. Embora você vai encontrar no hebraico termos como meshal, bashá e outros termos para exemplificar amor, você vai encontrar no grego 3 palavras muito importantes: eros, phileo, ágape, e tem uma outra palavra que pouca gente fala, que é agapao. E eu quero hoje fazer esse joguinho de palavras com vocês, porque existem algumas diferenças. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7, eu queria que colocasse aqui para nós, por favor. Primeira Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 7. Paulo está ali falando sobre um dos textos mais lindos que a Bíblia Sagrada pode ter, que é quando ele começa a descrever a característica do amor. E ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como símbolo que retine. E ele vai destrinchando essa carta maravilhosa, esse versículo maravilhoso para a igreja de Corinto. E em 1 Coríntios 13, 4 ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece. Versículo 5.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita do mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Por fim, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deixa para mim, por gentileza, esse texto aqui congelado, porque eu vou falar um pouco sobre ele. Quando nós falamos sobre amor, é interessante, como eu falei para vocês, entender que os gregos, os primeiros conceituadores do pensamento filosófico a respeito do amor, eles tinham 3 palavras. A primeira palavra para definir amor era a palavra eros. A palavra eros, ela quer dizer amor no sentido carnal, no sentido paixão. Em seu termo mais original, eros quer dizer paixão arrebatante ou fulminante, algo que te arrebata. É muito comum encontrarmos o amor eros entre casais, entre namorados, entre marido e mulher, porque ele tem o erotismo, é tanto que a palavra erótico, erotismo, tudo deriva de eros. E esse amor, ele é o amor mais pregado comumente hoje. O mundo acredita que o eros é o amor. Por quê? Porque ele mexe com os sentimentos, ele mexe com a química. No momento em que você está ali sendo arrebatado pelo eros que já existe dentro de você, é normal que haja liberação de hormônios, de neurotransmissores que vão gerar em você uma sensação de prazer e uma necessidade muito grande de estar com aquela pessoa. Mas o amor eros, ele, por mais que ele seja um amor gostoso e necessário de se sentir, ele ainda tem as suas limitações como amor. Eros não é um amor completo. Para que eros aconteça, é necessário estímulos. O eros, ele precisa ser estimulado todos os dias. Entre um casal, dificilmente haverá eros quando o homem, por exemplo, trata mal a sua esposa. Quando o homem não percebe o que lhe está sendo falado. Quando a mulher, por exemplo, não elogia, não valoriza o seu marido. Então, quando não há ambientes propícios, o eros não vai acontecer. Então, esse amor não é o amor de Deus. Se não é o amor de Deus, então por que devo buscá-lo como um amor de referência da minha vida? O segundo tipo de amor que nós encontramos na Bíblia, dentro dos termos gregos também, é o amor filéu. Filéu, ele é um amor muito gostoso, porque filéu vem de fraternidade, vem de equilíbrio, vem de querer bem, vem de estar ao lado de quem se gosta, vem de querer estar perto, de querer bem aquela pessoa. É uma definição bem gostosa. É aquela definição, né, que o poeta português, Luís de Camões, dizia em seu livro Os Lusíadas: o amor é fogo que arde sem se ver, é chama que queima sem se queimar. Muitos tentaram ao longo do tempo descrever o amor, mas a capacidade humana consegue apenas conscientizar nesse nível filéu. Por quê? Porque a nossa mente humana, ela acaba nos projetando a amar alguém apenas quando temos algo em troca. Quando nós não temos um amor correspondido, é muito normal dizermos que temos um amor platônico. Um amor de um efeito platô, que me faz estagnar, me faz travar, eu não avanço, eu não prossigo, eu fico preso naquela situação, mas não tenho aquilo que eu mais desejava, que era o amor daquela pessoa. Mas então nós vamos para o terceiro nível, que é o amor conhecido como ágape. Mas interessante que na etimologia das palavras ali bem no original, você vai entender que ágape quer dizer amor incondicional apenas. Ele traz uma ideia de um amor exacerbado, acima do filéu, acima do querer bem, mas ele ainda não é pleno, ele ainda não é completo. Porque ágape, ele quer dizer apenas completo, full. Dentro dessa mesma raiz nós temos a palavra agapao, e é sobre ela que eu quero falar com você. Porque é sobre esse amor, o amor ágape, que está lá em João capítulo 3, versículo 16, que foi o texto que eu li no começo, por isso que eu quero que deixe esse aqui.
Porque em João capítulo 3, versículo 16, Jesus volta dizendo assim: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão excelente, de uma maneira cujas palavras humanas não conseguem expressar, que Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crer não pereça a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é aqui que eu quero trazer a cereja do bolo dessa revelação que o Senhor trouxe ao meu coração, que é o seguinte: entendermos o amor de Deus ao ponto de dar o seu Filho é algo que nós conseguimos compreender, mas ei, olha para mim. E o amor de Jesus, de aceitar morrer em favor de uma humanidade que Ele não conhecia, de se doar, de ser um amor devoto, de que independente de qualquer coisa, independente de qualquer palavra, pensamento, o amor não mudaria, o amor estaria no seu auge, independente do que acontecesse. Jesus ainda acreditava na humanidade, e Ele aceita a missão de Deus, desce à terra, nasce como homem, e mostra aos homens que é possível amar como Deus ama. E quando Ele vai para a cruz, Ele se entrega como cordeiro mudo, e mesmo sendo zombado e caluniado, mesmo todas as situações adversas contra Ele, Ele vira e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo na cruz, com o sangue derramado, o seu amor manifesta, ao ponto dele morrer de braços abertos, trazendo a mensagem para o mundo: eu amo vocês, eu amo vocês. Essa foi o ápice da mensagem. Por quê? Porque agapao é o amor pleno, devotado, o amor que não arde, apenas o amor que não muda, o amor perfeito. Em 1 Coríntios capítulo 13, quando nós chegamos no final, Paulo diz: agora pois, restam a fé, a esperança e o amor, sendo deles o maior o amor. Porque quando nós atingimos esse nível de amar alguém de forma agapao, significa que nós vamos olhar para ele, ver a incerteza, ver a falha, ver o pecado, ver tudo, mas mesmo assim ainda vamos acreditar nisso, mesmo assim ainda vamos acreditar nas pessoas. É interessante olharmos Jesus e vermos que Jesus, Ele olha para Pedro, sabendo que Pedro trairia, Ele acredita em Pedro e dá uma segunda chance. Quando Judas o trai com um beijo, Jesus vira para ele e fala: tu és meu amigo. E às vezes, irmãos, nós preferimos às vezes nos fechar no nosso posto de vítima e dizer: eu fui ofendido, eu fui caluniado, eu fui isso, eu fui aquilo, o fulano errou comigo. Ei, e você por acaso não errou com aquela pessoa? Você por acaso nunca errou com alguém? Mas nós hoje vivemos numa geração que não nos ensina a cultivar relacionamentos. Nós vivemos em uma geração que tem desprezo pelo amor, porque amar de forma ágape, de forma agapao, é o mesmo que você ser trouxa. Porque você ama demais. Porque você faz demais. Porque ninguém está nem aí para você. Porque tem que te valorizar. E nós, ao longo dos anos, vamos alimentando esse pensamento e essa filosofia, nos limitando de viver o ápice do amor de Deus pela humanidade. Porque se Deus ama o mundo ao ponto de abrir mão do que Ele tinha de mais precioso, que era a presença do Filho dele com Ele, e se o próprio Jesus aceita morrer, aceita passar pela humilhação, apenas para mostrar para a humanidade que Ele está dando uma nova chance, porque nós que chamamos pelo nome de Deus, que chamamos por ser povo de Deus nessa terra, não podemos olhar para o pecador caído, não podemos olhar para o nosso irmão, e por mais errado que ele esteja, dizer: você errou, mas está tudo bem. E é por isso que a nossa sociedade, é por isso que a nossa igreja caminha cada dia a passos largos para o esfriamento espiritual. Não há avivamento sem amor. Se há manifestações
mas não há amor. É como o apóstolo Paulo diz, é como o símbolo que retine, o som não sai suave, não sai perfeito. É como um músico, por exemplo, que toca em um instrumento de uma marca mais simples. Os músicos vão entender melhor o que eu estou falando. Quando você toca em um determinado tipo de instrumento, o som sai de um jeito. Mas se a qualidade daquele instrumento melhora, o som sai de outro jeito. Se você pegar e ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven, de um pianista iniciando, principalmente quando você ouvir a parte da Moonlight Sonata, que é uma das minhas partes favoritas da sinfonia. Quando você ouve ela de forma básica, o som não é tão gostoso quando você ouve isso de um pianista que consegue atingir todas as notas, todas as escalas, todas as plenitudes. Por quê? Porque ali está completo, está cheio, você se delicia com aquele som, é gostoso isso. Da mesma forma somos nós, quando manifestamos o nosso amor. Nós seres humanos, eu digo isso a partir de mim, nós somos incompletos na nossa forma de amar. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz, nós devemos prosseguir para o prêmio da soberana vocação, que não está em mim, mas está em Cristo Jesus, a fim de que como Cristo possamos alcançar a perfeição da varonilidade, porque o homem pode ser perfeito, a partir do momento que ele passar a imitar Jesus, porque Jesus foi o modelo perfeito, porque Jesus teve tudo para poder chutar o pau da barraca, Jesus teve tudo para poder viver como um qualquer, mas mesmo assim, ele decide viver de forma íntegra, mesmo assim, ele decide acreditar, porque o amor agapaó, ele é um amor que confia, ele é um amor que acredita, ele é um amor que motiva. Nós vivemos em uma geração em que cada dia mais nós temos uma necessidade gritante de sermos amados, de sermos notados, de sermos ali colocados em evidência, de sermos valorizados pelos nossos dons, talentos. E é por isso que quando nós olhamos para a formação do indivíduo, nós vamos entender que em todas as etapas da formação humana, principalmente na formação do caráter, que vai do 0 aos 5 anos, nós percebemos que todas as dores emocionais, todas as crises emocionais, elas giram em torno de uma única necessidade, a necessidade de ser amado. Todos nós temos a necessidade de sermos amados, mas o amor completo que você procura não está em mim, não está no teu pai, na tua mãe, no teu esposo, namorado, marido. O amor que você procura, somente Jesus pode dar. E o dia que você experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai se imergir no amor dele de tal forma que você não vai mais olhar o pecador como você olha, você não vai mais olhar o irmão como você olha, e aí você vai entender por que a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros, suportarmos uns aos outros em amor. É suportar, é tolerar, porque há em nós fraquezas, somos seres humanos, e como seres humanos necessitamos nós precisamos da aprovação, nós buscamos isso nas pessoas, nós buscamos ser valorizados. Por que você acha que tem mulheres, por exemplo, que pintam a cor dos seus cabelos? Porque tem mulheres que colocam uma roupa bonita, passam uma maquiagem, às vezes porque querem se sentir belas, querem se sentir bonitas, querem ser notadas. Homens que colocam hoje muitas vezes uma roupa mais da moda que chama a atenção, para serem notados. É por isso que quando você olha no mundo, você vai perceber hoje um monte de mulher loira, sério, um monte de mulher loira, que usa o mesmo tipo de óculos Ray-Ban, e elas vão se igualando. Por isso que você olha para aquele homem, e você vai perceber que ele vai usar aquele corte, raspado aqui, e um cabelo mais comprido aqui, lambido, de vaca lambeu, uma barba estilo lenhador, uma camisa colada no corpo, que realça os seus atributos físicos,
fazendo com que a pessoa fique parecendo um sorvete, inflado em cima e pequeno embaixo. Mas por que isso? Tudo porque as pessoas estão carentes e necessitadas de serem notadas. Então elas olham para a internet e vê as mulheres estilo paniquete, e elas entendem, é isso que os homens gostam, é isso que eu vou ser. Os homens olham para aqueles homens lenhadores da internet e falam, é isso que as mulheres gostam, é isso que eu vou ser. E aí nós perdemos a nossa individualidade. E aí nós esquecemos que nós deixamos as nossas necessidades afetivas gritarem mais alto. E nisso não amamos como Jesus. E nisso não vivemos como Jesus. Jesus, Ele não te ama pela aparência física que você tem. Porque se Jesus nos amasse pela aparência física, eu era o primeiro a ser condenado para o inferno. Mas Jesus, Ele te ama pelo que você é. Vocês estão rindo, né? Quebrou o clima completamente. Jesus, Ele te ama pelo que você é. E você precisa amar as pessoas pelo que elas são. Para de julgar as pessoas pelos erros que elas cometeram com você. Porque se você parar para pensar, talvez a balança contra você é muito mais pesada do que a balança contra teu irmão. É o que a própria Bíblia diz. Você olha o cisco que está no olho do outro, mas não olha a trave que está no seu. É claro que eu não consigo olhar a trave que está no meu olho, porque muitas vezes nós temos uma trave no olho e a gente acostuma a viver com ela. E é por isso que muitas vezes nós perdemos oportunidades de ouro, porque não sabemos amar, não sabemos engolir sapos, não sabemos às vezes abrir mão do nosso direito de vingança, e nos ofendemos por qualquer coisa, nos irritamos por qualquer coisa, e quando você se irrita por qualquer coisa, quando você se abala por qualquer coisa, isso não revela o caráter de quem errou, só revela o seu caráter, que você é perfeccionista demais, para cobrar dos outros ao ponto de não ver que em você mesmo há tanta imperfeição. E a última característica do amor agapao, ele é um amor demonstrável. Abre para mim em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Primeira João, capítulo de número 4, versículos de número 7 e 8. Coloca na tela, por favor. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8 agora. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante. Um amor que não se demonstra, é um amor que não pode ser sentido. Automaticamente é um amor que não existe. Não amemos as pessoas apenas de palavras. Não amemos a Deus apenas de palavras. Se queremos amar como Jesus ama, precisamos diariamente demonstrar para as pessoas o quanto amamos e o quanto nos importamos com ela. Um amor que seja verdadeiro e genuíno. Às vezes, irmãos, tem pessoas que você olha para ela e fala assim: fulano não me ama, fulano não está nem aí para mim, fulano isso, fulano aquilo. Mas no momento da maior adversidade, aquele que dá o tapinha nas suas costas some, e aquela pessoa que você achava que não te amava, ela vai e surge. E hoje eu entendo porque há 2 semanas atrás eu tive uma batalha espiritual intensa. Foi um final de semana que na sexta-feira começou problemas, foi no sábado o dia inteiro, chegando à noite eu não conseguia dormir. E depois vai no domingo, vem para o culto cansado, com mais problema, chega em casa, mais barulho, não consigo dormir. De repente, quando tudo começava a querer acalmar, de repente minha filha fica inquieta, um choro, a cabeça doendo, problemas, a pressão é tanta. E aí eu coloquei no meu Facebook uma postagem: hoje eu só queria desaparecer. Meu irmão, por que eu fui colocar aquilo?
De repente um monte de gente me ligando, um monte de gente mandando mensagem, não fica assim, outros mandando eu capinar um quintal, e eu parando para pensar, meu Deus, ainda bem que eu não estava com depressão. Outras pessoas sem nem ao menos saber foram falando palavras, outros mandando mensagem, está tudo bem, o que aconteceu com o pastor Leandro, o que aconteceu? Irmãos, até a missionária Marli me ligou. E o povo colocando, tinha gente que estava achando que eu queria pôr uma corda no meu pescoço e acabar com a minha vida. Eu não, gente, eu só queria desaparecer, eu não queria morrer. Só sumir uns dias, sabe? Ir para um lugar bem deserto assim, tipo praia do Nordeste em época de pandemia. Isso, ficar longe. Era só isso. Mas eu fiquei feliz, por quê? Porque eu vi o quanto as pessoas se importavam comigo. Mesmo eu tendo essa carcaça fria, porque eu confesso para os irmãos que eu sou um pouco frio emocionalmente. Não sou aquela pessoa, não sou a pessoa mais afetiva, gostaria muito de ser como, né, o pastor Wesley, que é sempre ali, campeão, beleza, mano, e é isso, e estamos juntos, e vem aqui e abraça, e eu não consigo ser assim. Se eu fazer isso, eu me sinto que eu estou sendo forçado, que eu não estou sendo pastor Leandro. Aí é até capaz de eu começar a gaguejar igual o pastor Wesley, fazer as coisas igual ele, porque não é natural meu. Mas eu percebi que mesmo sendo frio e amado, eu percebi o quanto as pessoas se importam comigo. E às vezes, irmãos, o nosso problema é querermos que as pessoas nos amem nos momentos bons. Mas amar quando está tudo bem, que proveito há nisso? Da mesma forma como a Bíblia diz, amar quem te ama, você não está fazendo nada demais. Mas quando você ama quem te odeia, mas quando você ama aquele que te persegue, mas quando você ama aquele que te irrita, aquele que age do próprio jeito, e você olha e fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você começa a viver o amor de Deus. E para encerrar, a última coisa que eu quero falar com vocês para nós orarmos, o último ponto dessa mensagem. A maior característica de que você ama como Jesus ama, é você praticar o AFM. Sabe o que é o AFM? Foi aquilo que eu falei no começo da mensagem. É o ato de perdoar. Mas não um perdão do jeito que as pessoas falem. Eu te perdoo, mas é você para lá e eu para cá. Isso não é perdão. E é preciso que nós paremos de nos enganar e de criar falsos conceitos de coisas que não são como devem ser. Essa relativização que nós fazemos de sentimentos e emoções, a fim de que isso amenize a nossa culpa diante do que fazemos e praticamos, isso precisa acabar. Ah, não é bem assim. Ah, pastor, porque você não passou pelo que eu passei. Irmãos, eu quero contar uma história para vocês. Houve no mundo duas pessoas que eu odiei de ódio mortal e que eu projetei o meu crescimento de vida a fim de crescer, aprender técnicas. Inclusive essa foi a motivação que me levou a entrar no exército, porque eu queria aprender a atirar, a dominar as técnicas de combate, a fim de matar duas pessoas na minha vida que me fizeram muito mal. Uma foi o meu pai. Por quê? Porque tudo o que acontecia de ruim na minha vida, eu atribuía a ele, pelo fato do meu pai nunca ter estado presente, pelo fato do meu pai ter abandonado a minha mãe, pelo fato do meu pai ser um homem casado e ter feito o que aos olhos da sociedade era totalmente execrável, era totalmente difícil, terrível, abominável. Se eu fizesse qualquer coisa com ele, fosse a um julgamento, as pessoas iriam olhar para a minha vida e falar, olha quanto esse menino sofreu. Olha quanto esse menino sofreu. Então ele tem o direito de fazer isso. E o outro foi o rapaz que abusou de mim sexualmente quando eu era mais novo, na frente da escola inteira, e naquele momento ninguém fez nada. E aquilo fez com que eu me tornasse uma pessoa fechada. Quem me conhece mais na intimidade sabe que quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu converso, eu brinco, eu falo, eu sou bem expressivo, mas eu tenho uma dificuldade, um bloqueio. Muito resultado disso. E eu sei que não é fácil. E eu queria matar essas duas pessoas. Eram as únicas coisas que eu queria fazer na minha vida. Quando eu conheci Jesus,
a primeira coisa que Deus fez no meu coração foi entender o que era paternidade. E eu vivi mais de 13 anos acreditando que eu era curado em relação a perdão. Até o momento que na minha formação de análise corporal, Deus usou uma pessoa que nem cristã era, para mostrar que eu havia superado a dor, mas não havia enterrado a dor. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos amar como Jesus, porque nós acreditamos termos superado dores emocionais que aconteceu no passado, quando na verdade nós apenas conseguimos não nos lembrar, mas os impactos ainda vêm na nossa vida, sabe? E para mim foi muito difícil ouvir isso, porque eu tinha conseguido eu tinha conseguido liberar perdão para a pessoa que abusou de mim sexualmente, ao ponto de eu encontrar com ela na rua e falar, como eu já contei esse testemunho várias vezes, de virar para ela e falar assim: olha, você fez um mal para mim, mas está tudo bem, eu te perdoo. E se chegar hoje, conversar comigo, para mim está tudo bem, não tem problema, não tem mágoa, não tem problema nenhum. Mas o problema ainda com meu pai persistia. Por quê? Porque as minhas dinâmicas familiares ainda projetavam no fato de querer ser um Leandro melhor, porque eu não tinha pai. Então eu olhava para Giovana e eu não me dava o luxo de errar como pai, porque eu dizia: eu sei a falta que um pai faz, a minha filha não vai crescer sem pai. E eu acreditava que eu tinha que fazer qualquer coisa, ao ponto de começar a entender. E depois que eu comecei a entender as dinâmicas, eu fui ao pé da cruz, falei: Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama. E a primeira coisa que Deus começou a trabalhar no meu coração é: ama o teu pai. Eu falei: pai, mas eu não conheço ele. Deus falou: você não precisa conhecer, você precisa amá-lo, porque por mais errado que foi, ele teve o papel que te formou, e eu não te abandonei. Eu falei: então amém, Senhor. Foi quando eu pedi ao Deus: Senhor, me ensina. E Deus começou a gerar no meu coração um perdão genuíno, ao ponto de que se hoje eu encontrasse com Ele, eu não teria coragem de dizer uma palavra: pai, o Senhor errou nisso, aquilo outro. Eu só diria: pai, vem cá, está tudo bem. Perdão nunca é para quem recebe, mas sempre para quem dá. Perdão não é para o outro, é para você, é para mim. Eu libero perdão, porque quando eu libero perdão, eu faço como Jesus. Eu choro, porque dói, porque eu vou abrir mão do meu direito, eu vou ter que me sentir ofendido, eu vou ter que entender e aceitar aquilo, eu vou ter que largar, colocar de lado, deixar o meu direito de vingança, eu vou ter que abandonar aquele sentimento. Para quê? Para que eu cresça e evolua. Meus irmãos, amem como Jesus ama, perdoe aqueles que te fazem mal. Quantas vezes eu desejava a morte dos meus vizinhos, por causa que eu gosto de sossego, e tem vezes lá que eles vão a noite inteira, os irmãos já sabem dessa história. Teve vezes eu pedir a morte deles, eu falava: Senhor, que um carro passa por cima e 2 vezes e volta para não sobrar nada. Até que eu comecei a entender que isso não é amar como Jesus ama. E a minha oração mudou. Eu falei: Senhor, eu não tenho poder para convencê-los com a força do meu braço, mas o Senhor tem poder para salvá-los, porque eu sei que essas almas são importantes para o Senhor. Então que o Senhor faça a tua vontade, Senhor. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Não é errado ser fraco, errado é querer ser forte onde você não é. Porque é o que a Bíblia diz? Quando eu sou fraco, eu sou o quê? Forte. A sua força não está em quem você é. A sua força não está no quanto você suporta, no quanto você briga, no quanto você faz isso. A sua força está no quanto tempo seus joelhos conseguem permanecer dobrados em favor daqueles que te ofendem. O quanto você consegue suportar e falar: Senhor, eu te amo e eu amo essas pessoas. Minha mãe me contava um testemunho de uma mulher, uma irmã em Cristo, e tinha um marido que batia nela, espancava ela, fazia um monte de coisa, e todo mundo: larga desse marido, larga desse marido, larga desse marido. E ela falou: não vou. Um belo dia, ele virou para ela e falava assim: olha, eu não gosto que você vai na igreja, e esse ano eu vou te tirar da igreja, eu vou fazer o seguinte: você vai no carnaval junto comigo. E ela falou: mas eu não posso, eu não vou trair o meu Deus. Não, você vai. Se você não for, você vai apanhar. Eu vou te quebrar todinha.
E ela, com medo, falou: não, tudo bem, eu vou. Ele falou: eu vou dormir agora. E você vai me acordar 9 horas, bonita, cheirosa. E nós vamos para a folia, nós vamos para a farra. E no outro dia ele tinha que trabalhar. E aí ele deitou para dormir e ela foi orar. Deu 3 horas da manhã, esse homem despertou do nada. Despertou, quando ele olhou era 3 horas da manhã, ele já tinha perdido. A folia, era a hora dele arrumar para ir trabalhar. E esse homem saiu, encontrou a mulher no outro quarto, orando. Minha mãe conta que na história, que esse marido então começa a chutar a esposa, começa a fazer isso. Chutar. Ela bateu nela ao ponto de moer. E saiu, pegou a moto e saiu para o trabalho. Cerca de 40 minutos depois, essa mulher, ainda se recuperando dos ferimentos, ela recebe uma ligação do hospital dizendo: olha, nós precisamos que você venha aqui e nos ajude a conseguir algumas coisas, porque o seu marido sofreu um acidente de moto, ele está entre a vida e a morte. E ela, enquanto estava se preparando, cerca de 20 minutos depois, ela recebe a ligação do mesmo hospital dizendo: não precisa, traz só uma roupa bonita porque ele veio a falecer. O que eu quero contar para essa história com vocês? Irmãos, o nosso maior erro é querermos a justiça de Deus e o juízo de Deus sobre as pessoas, e não deixarmos que Deus faça no próprio tempo dele. Ao olhar para essa história, nós percebemos claramente o momento em que o Senhor executou juízo sobre a vida daquela mulher. Justiça para ela e juízo para o outro. Nós temos que orar para que Deus faça a vontade dele. Mas nós nunca devemos executar juízo sobre ninguém. Às vezes vão te chamar de pamonha, mas é melhor ser uma pamonha na terra e ser glorificado no céu, do que ser o valentão da terra e ser humilhado no inferno. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés nesse momento. E você fechasse os seus olhos agora. E ao som desse mesmo fundo musical, eu vou pedir os meninos para aumentarem o fundo apenas. Você vai orar e você vai falar com Deus: Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar como o Senhor ama. Talvez o que te falta para amar como Jesus é demonstrar o amor. Peça para Deus. Fala: Senhor, me ensina a demonstrar. Talvez o que está te faltando é você perdoar alguém. Perdoa. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus, o Cristo ressurreto, que eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de pregar essa palavra. Senhor, como seres humanos, nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. Nós precisamos viver esse amor, Deus, que tudo suporta, tudo crê. O amor que acredita, como o Senhor acreditou em Pedro, como o Senhor acreditou em Judas. O amor, Deus, que demonstra, mesmo quando tudo parece o contrário, o Senhor nos ensina hoje. Nos ensina a superar as ofensas, nos ensina, Senhor, a superar as adversidades, nos ensina, Senhor, a amarmos até mesmo aqueles que nos fazem mal, Senhor. Porque nós não somos dessa terra e nós não podemos agir como pessoas dessa terra, Senhor, e eu oro hoje por cada irmão e irmã. Aquele que hoje precisa ser amado, Senhor, que o Senhor derrame chuvas de amor sobre eles. Senhor, me mostra que tem uma mãe aqui. E você muitas vezes fala para o Senhor que você quer ser amorosa com a sua filha. E você fala assim: Senhor, eu quero ser amorosa. Mas você não consegue ser amorosa. Você não consegue porque você não conseguiu experimentar ser amada.
Você sabe que seus pais foram bons para você, mas você nunca se sentiu amada pelos seus pais. O Senhor manda te dizer: eu te amo. Eu vou te ensinar o que é amar. Deus está ensinando hoje para você o que é amar. Você vai amar. Era la basurica. Ei. Era la basuriane cantara la bara choredera la manas. Há pessoas aqui que não conseguem experimentar amor, meu Deus. O Senhor me mostra muitos corações feridos aqui, magoados, machucados. O Senhor me mostra corações de pessoas que perderam a esperança nos relacionamentos, na vida. Mas o Senhor está mandando dizer que essa manhã é uma manhã de cura. Era la basurian deixera la manabas. Ei, você vai experimentar o que é amor. O Senhor manda dizer: se sinta amado nesse momento, se sinta amada nesse momento. Há pessoas que nunca conseguiram derramar uma lágrima, porque a vida foi tão difícil, te bateu tanto, doeu tanto, você suportou tanta coisa, que você tem dificuldade de ver Deus como amor. Mas hoje eu quero dizer nessa manhã: Deus te ama. Jesus te ama. Há pessoas que foram rejeitadas. Há pessoas que prometeram para si mesmas que nunca mais iriam amar alguém e fecharam seu coração para as pessoas por causa do mal que outros lhe fizeram. Eu quero dizer nessa manhã: o Senhor está curando o seu coração. Espírito Santo de Deus, meu Pai, quanta amargura, Senhor. O Senhor me mostra tanta amargura. O Senhor me mostra que há pessoas com problema de autoestima aqui nessa manhã. O Senhor me mostra que tem uma pessoa aqui que você vem na igreja há muito tempo. Você já ouviu muitas palavras, mas você nunca conseguiu se sentir uma pessoa boa para você mesmo. Você sempre se menospreza. Você não consegue se ver como uma pessoa bonita, mas hoje o Senhor manda dizer: você é a menina dos meus olhos. Nunca se esqueça disso. É uma manhã de cura. Porque para você amar, você precisa aprender a ser amado. Xandara malabas, suricantara labarachara malabas. Nemanana shurerelena suriande cantara labarachai. O Senhor vai trazer restauração sobre a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas, dentro de um prazo de 60 dias, vão experimentar um mover de Deus sobrenatural, de amor. E eu não sei quem é. O Senhor não me mostra nomes. Eu já pedi ao Senhor para fazer isso, não me mostrar nomes. Vocês vão viver tempos de um amor tão grande. Vocês vão se sentir amados de tal forma como vocês nunca se sentiram. Eu queria que nesse momento agora eu queria muito poder abraçar vocês de verdade. Queria muito. Porque o que o Senhor me mostrou há muita, meu Deus, há muita mágoa, há
muito ressentimento no coração. Mas eu queria que nesse momento você se abraçasse a si mesmo. E eu queria que você se sentisse abraçado, primeiramente por Deus, porque o Pai te ama. Você se sentisse abraçado pelo Filho de Deus, que também te ama. E nesse abraço você se sinta abraçado por mim também, irmão. Quando o mundo dizer para você que você não é bom, lembra desse abraço que você está sentindo aí agora. Porque esse abraço é um abraço de Deus. É um abraço de alguém que te ama de verdade e vai te continuar amando, mesmo que você faça coisas erradas, mesmo que você peque. Deus não vai mudar o amor dele por você. Se apoie na força do amor dele. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu quero agradecer por esse momento e dizer que o Senhor está iniciando hoje aqui é um processo de cura. Senhor, me perdoa, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não amarmos como o Senhor ama, Pai. É porque muitas vezes, Senhor, crescemos em um mundo em que não conseguimos ser amados de verdade. Perdoa-nos, Deus, porque temos dificuldade de reconhecer a real intenção das pessoas. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes preferimos ver o pior das pessoas e não o melhor delas. E a partir de hoje, Senhor, eu oro, começar de mim. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Leva cada um em paz para suas casas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sinta-se amado por Deus. Vá em paz para suas casas e que o Senhor os abençoe.